Paul, come over here, my brother. We are going to have some time having a conversation, and nós vamos conversar um pouco e falar sobre o Paul, o ministério dele em Londres. You may come, feel free. There is no interruption. Even if you go through and in front of the camera, your image is just going to make things more beautiful. Very kind. Well, My brother. I'm doing just Good to fine. be with you. Good to be with you. It's really a pleasure. The pleasure is mine, I promise you. The pleasure is mine. Eu vou ter aqui... Você gostaria de interpretar para ele, Fonseca? Uma boa. É? Porque aí eu participo menos, eu posso fazer perguntas e... Agora, se você desejar... É porque ele fala inglês, não fala português. Eu posso fazer perguntas, interpretar minhas próprias perguntas, ouvir as respostas dele e interpretar as respostas dele. Mas fica assim, tipo eu demais. Então, mas se você... se você quiser interpretar, tudo bem. Se você tiver alguma dificuldade, pede ajuda ao seu amigo, que eu estou aqui para todas as horas. Tá bom? Joia, tá bom. Ok? My brother Fonseca is going to be your interpreter. So you're going to be speaking and he's going to be translating, and people will be listening to you through him. Okay. Okay? It's the first time we do that, so go a little slowly, please. Let's pray for you. And then I will be asking you some questions. The questions I ask, I myself will interpret them. Okay. Do you But, translate yourself? Yes. Okay. But the answers you are going to be giving, he will be just for the sake of the people not to be listening to me all the time, for them to rest a little bit from my voice. I think you should make Chico translate for me. O Chico é um ótimo intérprete mesmo, viu? Yeah. Eu The tô book is on the table. The book is on the table. E eu estou dizendo a eles que a gente fez esse arranjo aqui até para vocês terem um pouco de descanso da minha voz, porque senão fico eu demais, ok? Então eu vou perguntar a ele em inglês, depois eu traduzo a minha própria pergunta para o português e o Fonseca o interpretará, ok? My brother, first I would like you to start telling us a little bit about your life and your experience with Jesus, how the whole thing happened. E meu amigo querido, conte para nós sobre a sua vida e sobre a sua relação com Deus e como o impacto todo aconteceu. Well, Kyle, you know, I think the first thing to say to you is Eu acho que a primeira coisa que eu devo dizer para você I think that it was a long time after I was saved that I first met Jesus. há muito tempo que eu fui salvo pelo meu Senhor Jesus Cristo. I think so many of us come into the kingdom of God with a religious ticket in our hand. I'm not listening. Muitos de nós temos chegado ao reino de Deus já com um ticket religioso na mão. But eventually that ticket has to be traded for the real authentic experience of who Mas we are in Christ. eventualmente aquele ticket tem que ser trocado pela realidade de uma experiência factual com Deus. But my journey really started way back in many years ago. A minha jornada com Deus de fato começou muitos anos atrás, há muito tempo atrás. In fact, it probably, I've often reflected that my journey really began when I was about 9 years old. E olhando para trás, eu tenho refletido profundamente e verificado que o meu caminho com Deus começou quando eu tinha cerca de 9 anos de idade. It was a strange set of circumstances really that brought about what I'm about to tell you. Foi uma conjunção estranha de circunstâncias que de fato vieram a me trazer aquele ponto de encontro com Deus. Sometimes an event happens in your life, a crisis happens in your life, that you see something at one moment, but it's not until another moment that the Lord reveals to you the meaning of these things. Algumas vezes, algumas coisas acontecem na sua vida e naquele momento elas vêm carregadas de um determinado significado que é adequado ao momento, mas alguns anos depois você descobre que você precisa de outras ressignificações na sua vida. But my
personality is one of as a high achiever. I want to achieve. Always wanted to be successful. E eu tenho uma personalidade desse tipo, de uma pessoa que tem essa vontade de alcançar as coisas. Eu sou o que se poderia chamar de um high achiever, que é uma pessoa que está sempre com essa expectativa de alcançar um pouco mais e de um pouco além. And in my mind, I always believed that was a virtue, but I didn't realize that in my case it was a great sickness. E na minha mente, durante muito tempo, eu achei que isso era uma virtude. Foi só depois de algum tempo que eu verifiquei que, de fato, essa era uma coisa que trabalhava contra mim. And there's a verse in the book of Genesis that speaks very well to my life. Há um texto no livro de Gênesis que fala muito especialmente a minha vida. In the 11th chapter, in the 8th verse, É no capítulo 11, no versículo 8. Moses, when he is recording the story of the Tower of Babel, É quando se está recordando a história de Babel. when the Lord finally comes down and confuses the work. E quando o Senhor desce e faz confusão em todo aquele trabalho que estava sendo feito. The little verse that speaks so much to me at the end of that says this: E o verso que fala tão profundamente para mim é um pequenininho no final dessa história. and they left off building the city that day. E lá diz, and they left, They left off building the e city eles that day, deixaram, eles pararam de construir a cidade que eles and estavam they were construindo. scattered in the earth. E eles foram espalhados por toda a terra. I think mine is a story of one who left off building. E eu creio que a minha história é a história de um indivíduo que teve que abandonar as construções. And gave up, finished everything. E tive que desistir, deixar de lado todas as coisas. But it started one night in my home in London. Mas isso começou numa noite na minha casa em I was Londres. just growing up as a normal boy in a normal family. Eu estava apenas crescendo e vivendo como um rapaz normal numa família normal. But one night they came and knocked on the door in our home, Mas uma noite aconteceu uma batida de porta lá na minha casa. and my mother went to the door to answer. E a minha mãe foi atender a porta. And it was such a disturbance that the whole household was woken up. E o que aconteceu é que isso produziu um distúrbio na casa, aquele bater na porta. And my brother and I, we crept to the top of the stairs to peek down to see what was happening. E eu e meu irmão fomos assim para aquela beiradinha da escada para meter a cabeça e ver se a gente poderia ver o que estava acontecendo. And there was a woman that was arguing with my mother. I'm E sorry. havia uma mulher lá fora que estava discutindo com a minha mãe. And she was calling my brother's name and said, I want Desmond. E ela estava chamando o nome do meu irmão e dizendo, eu quero o Desmundo, eu quero o Desmundo. And we were very confused. We didn't understand what it Nós was about. ficamos muito confusos, não entendemos nada do que poderia estar acontecendo. And Kyle, in the way that only mothers can, they can see in the back of their heads. She told us, go to bed, you children. So Yeah. we ran back to bed. E do jeito que as mães conseguem ver, parece que tem olhos aqui nas costas, a nossa mãe enxergou que a gente estava ali, deu uma ordem para trás e disse, volta todo mundo para a cama. Well, the commotion went on for a little while after we went to our beds. Mas a comoção continuou, mesmo depois de nós termos voltado para as And nossas in the camas. morning when we got up, we went to breakfast as usual. E quando de manhã nós acordamos para termos o café da manhã normalmente, And I was prompting my brother, I said, go and ask, find out what that was about last e night. eu estava estimulando meu irmão mesmo, pedindo a ele que perguntasse a minha mãe o que tinha acontecido na noite But anterior. he was very reluctant to ask my mother. Mas ele estava cheio de relutâncias e cheio de dedos em relação a perguntar o que fosse. My mother was very uncomfortable and she sort of shifted around in the room. E a minha mãe estava muito desconfortável, como quem estava fugindo de um lugar para o outro, no quarto, no lugar, no ambiente, sem querer falar muito sobre o assunto. And after one more kick under the table, my brother finally asked the E question. depois que eu dei o último chute na canela dele embaixo da mesa, ele ganhou coragem para ir perguntar à minha mãe o que era. He said, Mother, who was that woman that came yesterday? E eu perguntei, e ele perguntou, mamãe, quem era aquela mulher que apareceu aqui ontem à noite? And immediately she froze E ela ficou completamente gelada. and she just looked with a real look of fear on her face. E a gente viu que tinha um olhar e uma expressão de medo, de pavor no rosto dela. And then she pulled out the chair and sat down. E aí ela se afastou da cadeira, puxou e se sentou na cadeira. Ela afastou e sentou. And looking down at the table, not able to look in my brother's eyes, E ela olhando fixamente na mesa, sem ter a coragem de olhar para cima nos olhos do meu irmão.
She said, Desmond, I have something to tell you. Ela disse, Desmundo, meu filho, eu tenho uma coisa a dizer a você. Last night your mother came. Ontem à noite quem apareceu aqui foi a sua mãe. Desmond said, but you're my mother. E o irmão dele, o Desmundo, disse, mas você é minha mãe. And she said, no. E ela disse, não, eu não sou a sua mãe. Desmond said, but I'm 13 years old and you're my mother. E ele disse, eu tenho 13 anos de idade, você é a minha mãe. And she reached out her hand to him like this. And she said, Desmond, E ela pegou nele e disse, Desmundo, please don't worry. por favor, não fique preocupado. I'm better than your mother. Eu sou melhor do que a sua mãe. Much better than your mother. Eu sou muito melhor do que a sua mãe. Because you, Desmond, Porque você, Desmundo, are my adopted child. porque você é meu filho adotado. And no matter what your real mother said, Não importa o que a sua mãe biológica tenha dito, you legally você legalmente belong to me. é meu, pertence a There is mim. there's like a covenant. It cannot be broken between you and me. O que existe entre nós é um testamento, é um convênio, é um pacto. You are more my son E você é muito mais meu filho than my natural son. do que o meu filho natural. She could never take you away. E ela jamais vai poder tirar você de mim. Well, Desmond was just so sad. He ran from the room. E o Desmundo, ficou triste, correu da sala, desorientado, perturbado. And I heard him stamping his feet up in the stairs upstairs. E ele subiu e foi para o andar de cima. And so I was left with just myself and my mother. E eu fiquei embaixo só com a minha mãe, eu e ela. And I wanted to comfort her E eu queria confortá-la. because she was in such E pain. ela estava sofrendo imensamente. And I reached out my hand to my mother and E eu said, estendi a minha mão, peguei nela it's all right, mother. e falei, mãe, tá tudo certo. And she began to cry. E ela começou a chorar. And she said to me, E ela disse a mim, Paul, pô, I'm only happy eu só estou feliz that it wasn't your mother that came. porque não foi a sua mãe que veio. Eu estou tão feliz. So you're my mother. E ele disse, mas você é minha mãe. No, darling, I'm not your mother. E ela disse, eu não sou a sua mãe, pô. But unlike Desmond, Mas diferentemente do Desmundo, you are only my foster child. você é apenas o meu filho que eu criei. And if your mother came, E se a sua mãe aparecesse, I would have to give you back. eu teria que devolver você. But I pray that she will never come. Mas eu oro a Deus que ela não apareça nunca mais. My world had collapsed. E o mundo dele ia cair, o meu mundo caiu naquele dia, colapsou por inteiro. No words. Eu não tinha mais palavras. Within a year, she had died. E depois de um ano, ela morreu. And my life took a very different event. E a minha vida tomou um curso completamente My diferente. brother, who was adopted, O meu irmão foi readotado. found himself in very extravagant circumstances. A lot of money was given to him, a private education was provided for him, and he was spirited away. E nessa adoção ele se beneficiou financeiramente muito, teve todos os confortos e benefícios dos melhores estudos e tudo mais. And I was taken to an orphanage, Mas eu fui levado para um orfanato. and there I would stay. E foi lá no orfanato que eu fiquei. And it was the second time that something so Foi a segunda vez que uma coisa tão profundamente poderosa entrou em mim. Você podia sentir a torcida da facada no âmago do ser. I didn't know at this time, but when I was young, when I was just born, Não exatamente nesse tempo, agora segundo tempo que eu estou falando, mas bem antes, quando eu era bem criança ainda, when I was just 45 days old, quando eu tinha apenas 4 anos de idade, 5 anos de idade. my mother, who is an Irish woman, A minha mãe, que era uma mulher irlandesa, she had me with a man from the Caribbean. e ela me teve com um homem que era do Caribe. And this is in a time in England when it was not safe
people like us. E era um tempo lá na Inglaterra quando não era uma coisa normal e nem segura ter esse tipo de miscigenação, de relacionamento assim tão diferente. They had signs in the windows in the homes. Eles botavam sinais nas janelas, escreviam coisas nas janelas das casas. No blacks, Dizer, "Pô, aqui não queremos negros, nenhum negro. no Irish, Não queremos também pessoas da Irlanda no dogs. e não queremos cachorros, nem pretos, nem irlandeses e nem cachorros." And we were the dogs that the Irish and the blacks made. E nós éramos os cachorros e os irlandeses e os negros também. Well, my mother had fallen in love with another man, E a minha mãe veio depois a se apaixonar por um outro homem. and I have an elder brother who's 2 years older than me. E eu tenho um irmão mais velho que é 2 anos mais velho do que And he eu. had been placed into the orphanage when he was born. E he was placed, Into the orphanage e when he ele was foi born. colocado no orfanato assim que ele nasceu. And my mother thank you, Chica. My mother told her husband to be about my brother who was white. E ela disse para o marido dela que o meu irmão era branco. But didn't tell him about me. Mas ela não falou nada a meu respeito sobre minha cor. So she went to the orphanage Então, quando ela foi ao orfanato, and she said, "Can I swap these boys?" ela perguntou, será que a gente pode fazer uma troca de filhos aqui? Deixar o preto levar o branco? I'll give you this one, Paul, Aham. and you give me that one, Steve. E ela propôs, olha, eu te dou o mais escurinho, que é o Paul, e você me dá o branquinho. And so they said, "That's fine." E a pessoa disse, então tá bom, vamos trocar. Deixa o teu pretinho aqui e leva o branquinho. Foi assim que a mãe dele fez. And I say all that for a reason. E eu digo isso por uma razão. Because for all of my life, for all of my adult life, Porque por toda a minha vida adulta, I had a drive in me. eu a tinha, fear in me. eu tinha uma pulsão em mim, I could never explain it to anyone. que eu nunca conseguia explicar de onde vinha aquele impulso, aquela pulsão em mim. But all that I knew was this, Kyle. I must never fail. E o que eu achava, de fato, era que eu não podia jamais falhar. I must never fail at anything. Eu não podia falhar, eu tinha que existir para não falhar. Because the one thing I couldn't bear was to be rejected. Porque a coisa que eu não podia suportar era ser rejeitado. I didn't even know that I'd been rejected. But in my inner man, I knew. Eu não sabia o quão profundamente a rejeição tinha entrado em mim, mas o meu homem profundo sabia, e lá dentro eu discernia o poder dela em mim. Well, I grew in the orphanage and survived as best I could. E eu cresci no orfanato e sobrevivei do melhor modo que eu pude sobreviver. It's a very difficult place for someone who's sensitive to grow because they're very strong. É um lugar muito difícil para uma pessoa sensível crescer, porque as coisas são duras. And you have to learn to find another personality, find another strength. E você tem que ir aprendendo a achar uma outra personalidade, a encontrar uma outra força para enfrentar aquilo. And eventually I left the orphanage and became very successful in my work. E depois de um tempo, graças a Deus, eu consegui sair do orfanato e vinha me tornar uma pessoa bem-sucedida no que eu fazia no meu trabalho. But understand, I wasn't successful because I wanted to be. Mas fique claro que eu não era bem-sucedido porque eu quisesse ser. I was successful because I had to be. Eu era bem-sucedido porque eu tinha que ser, uma obrigação. So it wasn't desire, Não era it was desejo. drive Era uma pulsão para ser. to prove myself. Eu tinha que me provar, era uma obrigação. But the time was coming Mas o tempo estava chegando. where the 11th chapter and the 8th verse of Genesis would be true for me. Quando aquele capítulo de Gênesis 11:8 iria se tornar real na minha vida, eu ia ter que parar de construir. That I would have to leave off building the city. Eu teria que parar toda a tarefa de construções. I was 26 years of age. Eu já tinha 26 anos de idade, I was the father of 4 children. já era pai de 4 crianças. And then my whole life fell apart. E quando a minha vida inteira desmantelou-se. A calamity
beyond calamity. Foi uma calamidade para além de todas as calamidades. And there I was at now 26, 27, E agora eu tinha 25, 26, 27 anos de idade, on my own, sozinho outra vez, with 4 babies. com 4 filhos. What am I going to do with 4 E babies? o que eu vou fazer agora com 4 filhos? 3 girls. E com 2 garotas? Couldn't even comb their lovely, beautiful hair. Eu não sabia nem pentear o cabelo delas. And I would run here and make money and run home. E and correr was para lá e very para cá e fazer dinheiro e cuidar deles é uma loucura. And there came a moment after I was raising the children E chegou um tempo, uma hora, em que eu estava começando a sentir um sentimento ruim em relação às crianças. where I had to go to the civil courts. E aí eu estava tendo também que ir para as cortes civis para poder resolver as questões. Because the children's mother had raised all sorts of allegations about Porque me. a mãe das crianças tinha criado um monte de alegações para ver se me afastava das crianças. Things that I wouldn't even dignify by discussing in Coisas que television. eu não iria dignificar a nossa conversa se eu as mencionasse, por isso eu as deixo de fora. And I remember the night before I had to go to the court. It was the court was on the Monday, and I was alone on the Saturday. E eu me lembro quando chegou as vésperas de ir ao tribunal, e era uma sexta-feira, e eu teria que estar lá na segunda-feira, e eu estava numa profunda solidão naquele fim de semana. And I heard this voice in my head E eu ouvi essa voz na minha mente, just say to me, apenas me dizendo, every time you love something, sempre que você ama alguma coisa, you break it. você quebra isso. And this will be taken from you too. E isso aí vai ser tirado de você também. Now remember, the only thing I know that is of my blood in the whole world is my 4 E children. lembre-se que a única coisa que eu conhecia como sendo meu próprio sangue nesta vida eram os meus filhos, porque eu não tinha relação com os pais. And a call came to me late in the night. Yeah. A friend of mine called me, a sports friend of mine. E aí um amigo meu muito querido me chamou mais tarde à noite para conversar. And he said to me, I want to have lunch with you. I want to have lunch with you tomorrow. Please come to. E eu quero almoçar com você, vem almoçar comigo amanhã, por favor. He said, meet myself and David after the church, and we'll meet with you and have Vamos lunch. nos encontrar no escritório de um amigo nosso comum. I thought, why do these people go to church? Por que esse pessoal está querendo me envolver com qualquer coisa relacionada à igreja? I'd been raised by the Jesuit priests as a child Eu tinha sido criado pelos padres jesuítas. and lived with nuns. I knew everything I E eu needed to know. cresci com freiras a vida inteira e estava cansado disso. And besides, God and I had a big problem to solve. E além disso, eu e Deus tínhamos alguns problemas muito sérios para resolver. Serious problem. I was very upset with God in a Eu way that I wasn't estava going to talk to him assim, again. cansado, de saco cheio, cheio de crises com Deus. And that was when my eldest daughter was 4. E isso, a minha filha mais velha de sempre tinha 4 anos. We'd had a fire in our home, E nós tivemos um incêndio em casa. and she'd been burnt very badly in the fire. Her face. E ela foi queimada horrivelmente naquele incêndio. So what kind of God is this? E eu comecei a dizer, mas que tipo de Deus é esse, meu Deus? Who worships a God like who is Quem sick é like que this? vai ter ânimo para cultuar um Deus desse jeito? But I met my friends, E aí eu fui encontrar os meus amigos. and I arrived a little early because I wanted to see what these crazy people E were eu doing. cheguei um pouquinho mais cedo porque eu queria ver o que esse pessoal, amigo meu maluco, estava aprontando. And I arrived in the church and went to the back of the church and just listened to this man that was preaching. E eu fui lá para o fim do templo e fiquei ouvindo para esse homem que estava lá na frente pregando. Remember, the next day I was going to the court to fight for my children. E eu já estava na iminência de ir para aquela situação de audiência na corte para lutar pelos meus filhos. Esse é o contexto. And the man said, "Why are you worried?" E o homem olhou e disse, por que você está preocupado? And I thought he was talking to me. E eu pensei que ele estava falando comigo. He said, "Today E ele disse, hoje is the tomorrow you were worried about yesterday." hoje é o amanhã que você estava preocupado no dia de ontem. You see, it's not so bad. Então isso não é uma coisa tão ruim. I was fascinated. Hoje é o amanhã que você estava preocupado no dia de ontem. Well, to cut a very long story short, E para cortar e diminuir uma história enorme e torná-la mais sintética, we went to court.
nós fomos ao tribunal and I won the battle for my e children. eu ganhei a batalha para poder cuidar dos meus filhos. I fell in love with my wife who you met today. Yeah, I've known you since I me- was 11. E aí eu me apaixonei pela minha mulher, que você ontem teve o prazer de conhecê-la, e hoje de manhã também. You have known her since she was 11. E eu a conheço desde que ela tinha 11 anos de idade. And the Lord began to turn and lead us into victory. E o Senhor começou a pegar aquela situação de tanta dor e tristeza e transformá-la num caminho de vitória. But I went back to the church Mas eu voltei à igreja with one agenda in my mind. com uma única agenda na minha mente. They had told me that God was a healer, Porque eu fiquei sabendo que Deus era um Deus que curava. and I had a baby that needed healing. E eu tinha um filho que precisava de cura. And so I wanted to have that child E healed. eu fui até a igreja na esperança de que meu filho fosse curado. And I sat in the church with a spirit of demanding this. I wasn't a Christian. E eu sentei lá na igreja com um espírito de demanda. Eu não era nem ainda um cristão de fato convertido. And from nowhere, the preacher that was speaking that day said these words. E do nada o pregador disse essas palavras. You have been adopted in the beloved. Você tem sido adotado no amado. And from that moment, E daquele momento em diante, I was saved. eu estava salvo. And from that moment, E daquele momento em I diante, knew eu sabia, for sure com toda certeza, that whatever I did with my life que qualquer que fosse o caminho da minha vida, and whatever anybody tried to do with my life, e que o que quer que qualquer um tentasse fazer com a minha vida, nothing could separate me from the love of God nada iria poder me separar do amor de Deus. because I was adopted in the beloved. Porque eu era adotado e amado no amado. And for the first time in my life, Pela primeira vez na minha vida, I wasn't an orphan, eu não era órfão, I wasn't a foster child, não era filho de criação de ninguém, I was a son. eu era filho. Aleluia, meu irmão. Graças a Deus, louvado seja Deus. E muito obrigado. Thank you for these words so full of love and truth, and that brought a lot of not only edification but humaneness to our hearts. E eu quero pedir desculpas ao Fonseca porque eu notei que de onde você estava você não ia conseguir ouvi-lo direito. Então foi por isso que I'm just apologizing because I realized afterwards that from where he's sitting he wouldn't be able to listen to you well. And, I'm okay. So that's why I just interrupted and went on. And você me desculpa, meu mano. Que isso, meu? And thank you, my brother. And I have just told them that 8 o'clock you are going to be with us at the tent preaching the gospel to everyone. So, beijão, Deus abençoe, obrigado.